Pois é, a Quaresma chegou. E com ela, a igreja faz um convite pra gente, uma jornada de 40 dias. Só que olha, não é um convite para um passeio no parque não, é um chamado, sabe? Um chamado para um combate espiritual. Hoje a gente vai desvendar quais são essas armas poderosas e principalmente como usar cada uma delas para chegar de verdade, de coração preparado, na alegria da Páscoa. E como a gente vai fazer isso? Bem, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de combate espiritual. Depois, a gente vai mergulhar fundo em cada um dos 3 grandes remédios da Quaresma: o jejum, a esmola e a oração. E aí, no final, a gente amarra tudo e vê como isso nos prepara para a Santa Páscoa. Então, vamos começar por aqui. A Quaresma é, sim, um tempo de batalha. Mas calma, o campo de batalha não é lá fora, contra outras pessoas. O campo de batalha é aqui dentro, é no nosso coração. É uma luta focada contra as nossas próprias bagunças internas. A tradição da igreja não deixa dúvida, né? Somos chamados a lutar contra aquelas inclinações que nos puxam para baixo, sabe? Aquelas que nos afastam de Deus, que nos afastam dos outros. Mas o mais bonito disso tudo é que a gente não vai para essa luta de mãos abanando. O céu nos deu um verdadeiro arsenal. E aqui está o nosso arsenal. A gente costuma pensar em oração, jejum e esmola como 3 coisas separadas, né? Mas a sabedoria dos santos mostra que, na verdade, elas são um tratamento único, uma trindade terapêutica que vai direto na raiz das nossas doenças espirituais. E olha, Santo Agostinho nos dá uma imagem que é simplesmente perfeita para a gente entender isso. Ele diz que a oração é como um pássaro. Para esse pássaro voar alto até chegar em Deus, ele precisa de quê? De 2 asas bem fortes. E essas asas são o jejum e a esmola. Uma coisa sustenta a outra, elas são inseparáveis. Vamos então dar uma olhada na primeira asa desse nosso voo, o jejum. Essa é a arma que nos faz olhar para dentro, que trabalha a nossa disciplina e o nosso domínio próprio. E o ponto de partida para entender o jejum, o mais importante, é este. Jejum não é dieta, tá bom? Não é um projeto para emagrecer. O foco não é a aparência do corpo, mas sim a saúde da alma. É uma espécie de remédio espiritual que, ao dar uma controlada no corpo, fortalece o nosso espírito. O grande Santo Tomás de Aquino, com aquela clareza que só ele tinha, nos mostra os 3 grandes porquês do jejum. Primeiro, para a gente domar os nossos bichos, colocar ordem na casa. Segundo, porque ao nos desapegarmos um pouco do material, a nossa mente fica mais leve, mais livre para as coisas do alto. E terceiro, como um ato concreto de reparação pelas nossas falhas. Ou seja, o jejum é tipo uma academia para a nossa vontade. Pensa comigo, se a gente consegue dizer não para um alimento que é uma coisa lícita, uma coisa boa, a gente fortalece o nosso músculo espiritual para dizer não para o que é proibido, para a gula, para a impureza, para a raiva. É sobre decidir quem manda na nossa vida, o espírito ou os impulsos. Mas atenção, aqui vem um alerta seríssimo de São Leão Magno. O jejum por fora não vale nada se não vier junto com o jejum por dentro. Porque, vamos combinar, de que adianta fechar a boca para a comida se a língua continua devorando a fama do outro com fofoca? A conversão de verdade une o gesto com o coração. Pronto! Com o jejum, a gente deu uma organizada no nosso eu. Agora, vamos para a segunda asa, aquela que nos faz abrir a porta e olhar para o outro, a esmola. E a mesma lógica continua. Assim como o jejum não é dieta, esmola não é só dar o troco que sobrou. É, antes de tudo, um ato de justiça, porque tudo vem de Deus, e também um ato de amor, porque a gente vê o próprio Cristo em quem precisa. A esmola ataca diretamente o nosso apego, a nossa avareza. E aqui que a gente vê a conexão genial entre as práticas. Sabe aquilo que a gente economizou com o jejum? O dinheiro do café que não tomou, o tempo, aquilo não é pra gente. O objetivo é transformar essa economia em caridade, em alimento para quem tem fome, em ajuda para quem precisa. E o efeito espiritual disso é uma coisa impressionante. O livro de Tobias diz que a esmola apaga os pecados. É como se esse gesto de amor que sai do nosso coração e vai para o próximo lavasse a nossa alma das sujeiras que a gente acumula depois do batismo. Essa ideia tem uma profundidade que muda tudo. Quando a gente dá algo a quem precisa, não estamos ajudando só uma pessoa. O próprio Cristo garante, foi a mim que o fizestes. Na prática, a gente está emprestando a Deus, e Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Ok, então já temos as 2 asas, jejum e esmola. Mas o que une tudo e dá direção ao voo é a oração. É o nosso foco direto em Deus.
Se tem um pecado que a raiz de todos os outros é a soberba, é o orgulho, e a oração é o antídoto perfeito para isso. O simples ato de se ajoelhar já é uma declaração poderosa. Eu não sou o centro de tudo. Eu preciso de ti. É reconhecer que somos criaturas e não o Criador. Santo Afonso de Ligório aqui é bem direto, quase duro, mas é por um bom motivo. Ele nos lembra que a oração não é um extra na vida cristã, não é um opcional, é o oxigênio da alma. Sem ela, a vida espiritual simplesmente morre, sufocada. É a nossa conexão vital com a fonte de toda a graça. E aqui a gente fecha o círculo. A nossa oração se torna muito mais potente, muito mais poderosa, quando ela é sustentada por uma vida de disciplina, que é o jejum, e uma vida de amor concreto, que é a esmola. Essas práticas dão autenticidade à nossa conversa com Deus. Jejum e esmola dão asas à nossa oração. Então, quando a gente junta essas 3 peças do quebra-cabeça, o que temos? A gente tem um plano de batalha completo para a Quaresma. Um caminho seguro para a gente chegar renovado, de coração aberto, lá na Vigília Pascal. Olhando para essa tabela, a lógica fica cristalina. Com o jejum, a gente combate a bagunça em nós mesmos, a sensualidade. Com a esmola, a gente combate a avareza, nossa relação com o próximo, e com a oração, a gente combate a soberba, nossa relação com Deus. É uma estratégia completa que nos reordena por inteiro. E para fechar com chave de ouro, o próprio Evangelho nos dá a regra mais importante: a motivação do coração. Tudo isso, jejum, esmola, oração, não é para a plateia, não é para ganhar aplausos. É por amor, num diálogo íntimo com o Pai que vem em segredo. A verdadeira conversão acontece aí, nesse segredo. Então a pergunta que fica para essa Quaresma é: qual dessas 3 armas o Espírito Santo está pedindo que a gente empunha com mais coragem?